que pertença ao teu próximo. Irmãos, aqui é manifesto a santa lei de Deus, né? E sempre que a lemos, nós abordamos algum desses mandamentos para relembrarmos, né, o objetivo desses mandamentos e o propósito de Deus em cada um desses mandamentos. O verso 8 nos lembra do quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Este mandamento, irmãos, é um mandamento simples de ser guardado, né? Nós sabemos que existe uma dificuldade uma vez que somos caídos, né? Uma vez que nossos pais, Adão e Eva, no período de inocência, caíram no Éden, tornou-se, nós caímos também com eles, né? E nossa vida espiritual tornou-se em miséria. Então, Cristo, ele nos restabelece novamente a comunhão com Deus. No entanto, espiritualmente, nós estamos em comunhão com Deus, mas ainda neste corpo, nós temos dificuldades e não conseguimos guardar perfeitamente os 10 mandamentos. Então, nós lutamos constantemente, né, contra os desdobramentos desses mandamentos. E é por isso que nós relembramos sempre, né, esses mandamentos, para que nós lutemos com todo o nosso vigor e com toda a nossa força para não quebrá-los. No entanto, o quarto mandamento, teoricamente, seria o mandamento mais fácil de ser guardado, porque é o mandamento onde no dia do Senhor você vai cultuar o seu Deus, exceto se alguém tem uma doença, esteja com alguma doença, esteja com alguma impossibilidade real, né? Como pessoas, por exemplo, que estão encarceradas. Mas, fora disso, esse mandamento, ele é simples de ser cumprido, né? Agora, esse mandamento, ele é muito objetivo, irmãos. E é um dos mandamentos que, ao ser quebrado, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento e o quarto mandamento, é o nosso relacionamento direto com Deus. Eles não são difíceis de serem guardados, né? São muito mais difíceis do 5º ao 10º mandamento. Do 1º ao 4º mandamento, o nosso relacionamento com Deus. Não existe muita dificuldade em guardar esses mandamentos. Nosso Deus, ele é generoso. Não ter outro Deus diante do Deus vivo. Não há muita dificuldade em guardar isso. Existe uma observação, nós devemos estar atentos com isso, para não tornarmos os nossos próprios desejos um outro Deus a ser servido. Nós sermos servidos no lugar de Deus. Nós devemos estar vigilantes com isso. Mas não é um mandamento difícil de entender e de aplicar. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás. Nós não temos essas imagens como mestres de ensino, porque eles são mestres da mentira. E nós não fazemos essas imagens. É fácil isso, não adorar essas imagens. Terceiro mandamento é não chamar o nome de Deus em vão, embora na nossa sociedade há um hábito, né, que as pessoas têm de colocar o nome de Deus em conversas banais, conversas chulas, piadas, anedotas. Para nós não é tão difícil evitar de tomar o nome de Deus em vão. O mandamento que vem com uma ameaça, pois Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, né? E o quarto mandamento também não é difícil de aplicar. Se você observar os 4 primeiros mandamentos, que é o relacionamento do homem com Deus, eles são muito mais simples de serem observados e guardados do que do 5º ao 10º mandamento. O 5º ao 10º mandamento, eles oferecem para o ser humano uma dificuldade maior. E esses 4 primeiros é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa resposta a Deus, a resposta de gratidão, né? E o 4º mandamento, irmãos, em particular, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Este mandamento é: 6 dias você trabalha, você faz toda a obra que você precisa, você cuida do seu sustento, da sua família, das coisas que você precisa. Um dia você interrompe a sua semana e guarda para o Senhor, né? Que é traduzido aqui para o sábado, né? Os irmãos sabem, é Shabat, significa cessamento.
Então, é o sétimo dia, após 6 dias de trabalho, é um dia que nós cessamos as nossas atividades e reservamos para a Santa Comunhão, para cultuar a Deus, né? Para trazer a nossa gratidão a Deus. Então, o mandamento é 6 dias de atividades, um dia nós reservamos nós interrompemos as nossas atividades pessoais para cultuar a Deus. Nós cessamos, né? Para as nossas atividades para cultuar a Deus. A igreja guarda o domingo, que é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição de Cristo. Então, o culto principal é os domingos no dia do Senhor. Aqui estamos, Cristo ressurgiu, né? As mulheres deram a notícia, a melhor notícia da humanidade. E desde então, aos sábados, né, que o apóstolo João chamou de Kyrios Hemer, né? Kyrios Hemer, dia do Senhor, lá em Apocalipse 1:10, tá? Que é o domingo, né? Desde então, nós guardamos o dia do Senhor para cultuar a Deus, tá? Este culto, ele tem 2 objetivos, tá? E uma obrigatoriedade. Os objetivos são lembrar da criação, como nós vemos aqui na lei, verso 20, tá? Lembrar da criação. E quando Deus repete a lei lá em Deuteronômio 5, né? Fala da salvação. Então, nós lembrarmos da salvação. Então, nós interrompemos a nossa semana para cultuar a Deus, tá? E lembrarmos que nós fomos criados por Deus e fomos salvos por Deus. Fomos salvos por Cristo. Então, a obra da criação e a obra da redenção. Então, a igreja ela não pode perder de vista isso. É por isso que os cultos principais, eu creio que em todas as igrejas cristãs, exceto aquelas que são judaizantes, né, que desonram a Cristo, mas as que são cristãs de fato, o culto principal é o domingo, em toda a igreja. Nós estamos numa geração hoje, onde os cristãos sequer sabem por que o culto principal é o domingo. Muitos acham porque é um dia de folga dos trabalhos seculares. Muitos nem sabem, eles não são mais orientados, e a igreja está se perdendo cada vez mais ao longo do tempo. Então nós separamos, nós cessamos as nossas atividades a cada 6 dias de trabalho para lembrarmos da nossa criação e da nossa salvação. É o mínimo, né, que nós devemos fazer. E prestamos um culto a Deus, um culto de gratidão a Deus. Agora, eu disse que também é uma obrigatoriedade, né? Eu convido os amados irmãos a leitura aqui no livro de Levítico, capítulo 23, quando Deus institui as festas, tá? A primeira festa que Deus institui é uma instituição. A primeira festa que o Senhor Deus institui é o culto, né? É o Shabat, é o cessamento. Não um dia, o sábado literal após a sexta-feira, mas o Shabat, que é traduzido para nós por sábado, né? O sábado que significa descanso, né? Os irmãos ouviram falar, vou tirar um ano sabático, vou pegar um mês sabático, né? O sábado significa um cessamento, uma interrupção de atividades, né? Então, a primeira é o culto, né? Porque Deus chama o Shabat para que então o povo lembre da criação e lembre da salvação. É só isso o quarto mandamento. É só isso. É estar na presença de Deus, cultuando a Deus. Independente de circunstâncias, se está chovendo, se está sol, se estamos bem, se não estamos. Não existe uma condição para isso. Tá? Agora, este sábado, esse cessamento, é uma convocação, não é uma opção do cristão, como as pessoas veem. Nós vemos em alguns outros ministérios, né, como as pessoas tratam o culto com total irreverência, com total desprezo muitas vezes, né? E banalmente abandonam a comunhão e os cultos. Então veja aqui o verso 3: 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Então o culto, ele não é algo opcional, que o cristão ele vai quando quer. Por que não é opcional? Porque o culto não é para ele, né? Então, por exemplo, se alguém me convida para uma festa, eu posso não ir, embora
talvez desonre a pessoa que me convidou ou a pessoa que será homenageada nessa festa. Mas eu posso não ir, porque não é uma convocação, né? É um ser humano ali, tá? Agora, com relação a Deus, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, né? E então, nós fomos chamados para adorar a Deus. Então, o culto, irmãos, do quarto mandamento, ele é fácil de não ser quebrado. Ele é simples de não ser quebrado, de ser guardado. Não é difícil. Claro que uma situação ou outra pode haver, de fato, uma dificuldade de locomoção, uma doença, pode acontecer, obviamente que pode, né? Nenhum de nós está livre disso, tá? Mas havendo condições, nós devemos fazer todo o esforço, então, para guardarmos esse mandamento e, de fato, adorarmos o nosso Deus, né? De fato, professarmos a nossa fé em atitude.